O período da cristandade medieval foi um dos mais complexos da igreja, começando lá pela conversão de Constantino, imperador, à fé cristã, uma conversão que está misturada um pouco em lendas. Se conta, por exemplo, que Constantino estava em guerra contra Magêncio, um outro imperador, e aí ele teve um sonho. Nesse sonho ele viu projetado no céu uma imagem, na verdade o símbolo do cristianismo, e uma voz dizendo: com este símbolo vencerás. E aí, de fato, ele aparentemente utiliza o símbolo como parte do seu exército, e aí os soldados inimigos fogem e ele vence a batalha. Se é verdade ou não, o ponto é que nesse momento em diante, o cristianismo nunca mais foi o mesmo, porque ele se tornou imperial. É o início da Idade Média e o início da cristandade medieval. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje tem muita gente querendo de novo uma cristandade medieval no Brasil. Então vamos conversar sobre isso. Mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, se estiver gostando, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal e vamos aqui conversar sempre sobre teologia, espiritualidade, arte em geral. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Pois bem, por que eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês? Porque hoje, na verdade não hoje, mas de uns anos para cá em especial, há um movimento por parte de certos líderes religiosos evangélicos, sobretudo, de tentar transformar a Bíblia numa espécie de guia de orientação para todos os brasileiros. É um tipo de imposição da fé cristã sobre as pessoas, independente de quais religiões elas sejam. Afinal de contas, a lógica aqui é a seguinte: é preciso evangelizá-las, não sei se seria esse o termo, mas é preciso, sobretudo, subjugá-las. É preciso que a Bíblia, lida e interpretada por nós, dizem esses pastores, seja mecanismo de controle e coerção para essas pessoas. E aí, a partir disso, todas as posturas de outras pessoas, seja na sua vida particular, seja nas suas escolhas de vida, de relacionamento, são todas julgadas por essa lente distorcida de certos pastores evangélicos que querem transformar o Brasil numa espécie de cristandade medieval, ou, melhor dizendo, uma espécie de ditadura evangélica religiosa. Gente, isso é um absurdo sem tamanho. O evangelho não serve para controlar pessoas, e muito menos para subjugá-las e oprimi-las. O evangelho é libertador. O evangelho requer o respeito absoluto à vida do outro, a alteridade, ou seja, a compreensão de que o outro é um indivíduo, tem seus próprios valores, tem suas crenças, tem a sua própria dignidade, que deve ser respeitada, as suas escolhas são respeitadas. Então não tem o menor sentido fazer legislações para o país a partir do texto bíblico. Primeiro porque muitas vezes, quando são feitas legislações a partir do texto bíblico, a leitura do texto bíblico é literalista e fundamentalista, e também seletiva. Afinal de contas, pegam-se trechos do texto bíblico para fazer certas legislações ou para impedir certas questões legais que já existem no país. E aí se esquecem de outros trechos da própria Bíblia, daquele próprio livro que foi citado. Por que eu estou falando isso? Porque, recentemente, nós estamos aqui ouvindo a notícia de que há um movimento por parte, especialmente da bancada evangélica, em votar um projeto que acaba com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é um absurdo. Isso não tem o menor vínculo com Jesus de Nazaré. Isso não tem o menor vínculo com o Evangelho. Isso é, de novo, como eu falei antes, a imposição de uma ditadura evangélica, de uma cristandade medieval, na qual, tal como aconteceu na Idade Média, que acontecer de novo aqui, se consegue obediência aos supostos mandamentos divinos por base da força da imposição. Não é assim que Cristo nos ensinou. A leitura que Jesus apresenta a nós sempre é a da valorização da vida humana acima de qualquer doutrina, aliás. Então, se é assim, gente, não há espaço para a gente tentar transformar a Bíblia numa espécie de constituição evangélica para o mundo. Isso é absurdo. Isso não tem espaço na lógica do Evangelho. E por que isso? Porque, gente, como diria Desmond Tutu, bispo anglicano, Deus não é cristão. Jesus não é cristão. Entenda isso. O cristianismo surge historicamente depois de Jesus. E aí, muitas vezes, o cristianismo, ao longo da sua história, caminhou por percursos bem longe de Jesus, aliás. Portanto, se o nosso procedimento aqui é seguir Jesus, eu digo nós, evangélicos, cristãos, protestantes ou católicos, é seguir a Jesus, então sigamos o Jesus bíblico, que é aquele que permite que as pessoas sejam livres, que deseja a liberdade do outro. É aquele que não oprime, por exemplo, a mulher samaritana, ou que não quer lançar fogo do céu sobre samaritanos que não o recebem. Ao contrário, é o Jesus que é acolhedor, é o Jesus que está disposto a seguir uma milha a mais, disposto sempre a caminhar e a perdoar 70 vezes 7. Essa lógica, então, do Evangelho é o que nos falta hoje como igreja.
Porque se a gente está disposto, de fato, a seguir a Jesus, a gente precisa, então, rejeitar procedimentos que transformam o país numa espécie de seção pública da igreja. Não é para ser assim. A cristandade medieval representou um período na história em que a igreja buscou o poder e se aliou a ele. E isso sempre é problemático, sempre gera prejuízos à fé e à própria vida. Na história da igreja, todas as vezes, já dizia Leonardo Boff, que a igreja capitulou diante do poder, ou seja, se rendeu diante do poder, o resultado foi desastroso. Foi assim, por exemplo, na Alemanha nazista, quando a igreja apoiou Hitler em quase sua totalidade, sobrando apenas algumas poucas vozes de resistência, como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer e Paul Tillich. Foi assim também aqui no Brasil, em 64, quando a igreja apoiou a ditadura militar. E nós temos casos documentados de pastores que torturavam pessoas no DOPS no sábado à noite e no domingo de manhã estavam pregando sobre o amor de Deus. Isso é um absurdo que surge quando a igreja busca poder. A igreja não é para buscar poder, a igreja é para servir. O nosso alvo não é o poder, o nosso alvo é nos diminuirmos diante do próprio Deus e servirmos ao mundo. Lembremos que diante de nós há um Deus que se ajoelha na nossa frente, com toalha amarrada na cintura, bacia de água nas mãos, para lavar os nossos pés. Se é assim que ele faz a nós e diz que nós devemos fazer assim uns aos outros, então por que a gente quer o poder? Por que a gente quer estar acima de tudo? Que loucura é essa que está tomando conta da igreja nos últimos anos? A tal ponto de desejarmos, a todo custo, um presidente supostamente evangélico, que na verdade só sabia destilar ódio, ódio e mais ódio. Não pode ser assim a nossa ação, não pode ser assim a nossa prática. Nossa prática precisa ser vinculada ao perdão de Jesus, à lógica do Evangelho, que é uma lógica de amor, porque o amor é o que permanece, segundo o próprio texto bíblico afirma. Então, por favor, respeitemos o fato de que o país é laico, ou seja, é preciso que haja espaço para todas as religiões. A gente não pode normalizar, por exemplo, que terreiros de Umbanda sejam destruídos em nome de Jesus. Que pessoas de religiões afro sejam perseguidas em nome de Jesus. Que muçulmanos sejam perseguidos e xingados em nome de Jesus. Isso não cabe na nossa boca, não pode caber na nossa boca se nós somos discípulos de Jesus, de fato. Então, por favor, entenda isso. A Bíblia não é a Constituição brasileira. O sonho do retorno da cristandade medieval é, na verdade, um pesadelo que, cedo ou tarde, vai se voltar contra a própria igreja. É isso, pessoal. Vídeo curto dessa vez, direto ao ponto, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, faça seus comentários aqui embaixo também sobre o assunto, quero ouvir você. E se você puder também, esteja aqui conosco no próximo domingo, dia 24 de setembro. Teremos aqui uma live no canal falando sobre o primeiro livro da trilogia cósmica de C.S. Lewis, que é Além do Planeta Silencioso. Então participe conosco, domingo que vem, dia 24, às 9h30 da noite. Um abraço, pessoal, e até lá.